aula de teologia pastoral, livros de liderança cristã. Nós estamos na página de número 46. Nós estivemos discutindo na última aula sobre a chamada para a obra. Falamos da natureza da chamada, que ela pode ser pessoal, pode ser impessoal, ela é sempre soberana, ela é espiritual e ela é definitiva. E hoje nós vamos dar continuidade a esse material pensando no momento em que Deus chama uma pessoa para servir. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus, na sua sabedoria, tem chamado pessoas para servi-lo em muitos momentos diferentes. Deus não há uma mecânica única na questão do chamado. Deus chama algumas pessoas em um momento e Deus chama outras pessoas em outro momento. Deus chama pessoas desenvolvendo algum tipo de ocupação e Deus chama pessoas que estão desenvolvendo outro tipo de ocupação. Da mesma maneira, Deus chama pessoas que são mais maduras e Deus chama pessoas que são mais jovens. Então, a questão da chamada de Deus, ela abrange uma enorme gama de momentos quando ocorre. Tá? Nós podemos, acompanhando o nosso livro, podemos reconhecer aqui primeiro o fato de que Deus chama algumas pessoas desde o ventre. Conforme diz lá o texto de Jeremias, capítulo 1, 5, Jeremias registra o seguinte, Jeremias 1, 5, ele fala assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Deus chamou Jeremias quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo tem uma experiência semelhante que ele nos revela no livro de Gálatas. Ele fala o seguinte, em Gálatas 1,15. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Essa também foi a experiência do rei Josias, foi a experiência de Isaías, foi a experiência daquele rei pagão Ciro. Cada um desses homens, antes de nascer, ainda no ventre de suas mães, foram separados para a obra que Deus tinha para que eles realizassem. A chamada também acontece no trabalho. Foi essa a experiência de Moisés. Conforme diz Êxodo 3, 1 e 2, Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, quando Deus o chamou para que ele fosse o libertador de Israel. Foi a experiência de Amós, que era pastor e que era plantador de sicômoros, e Deus o chamou no meio dessa tarefa para que ele fosse um profeta do Senhor. Amós, inclusive, declara que ele não era um homem treinado para essa missão, mas Deus o chamou e Deus o capacitou para realizá-la. Foi aquilo que aconteceu com Davi, quando Samuel foi ungir aquele que substituiria o rei Saul na liderança do povo de Israel. Jessé apresentou para ele todos os seus filhos, mas faltava um, exatamente aquele que estava trabalhando junto às ovelhas. E é nessa condição, trabalhando como pastor, que Samuel pede que ele seja chamado. E Davi vem e é ungido para o serviço que Deus tinha separado para a sua vida. Cada um desses homens estava no trabalho, realizando a obra comum, quando Deus os chamou para uma obra específica. Algumas vezes Deus nos chama para o serviço dele na juventude. Samuel era um menino, ele não conhecia ainda a voz de Deus, quando Deus o chamou pela primeira, pela segunda vez, até que ele lhe disse, quando você ouvir aquela voz, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi naquela condição que Deus separou para si Samuel, para que ele fosse o grande líder, juiz e profeta diante do povo de Israel. Meu amado, foi nessa condição também que Timóteo foi chamado por Deus. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo passava na sua viagem missionária pela cidade de Listra
Quando Paulo chegou à cidade de Derbe, Listra, em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Então é na juventude de Timóteo que Paulo, percebendo o seu valor e percebendo aquilo que Deus queria fazer através da vida dele, Paulo o chamou para treiná-lo, capacitá-lo e enviá-lo para que ele fosse um líder nas mãos de Deus para realizar a obra do Senhor. Deus nos chama algumas vezes em cultos da igreja. Quantos de nós não tivemos essa experiência? Em um culto, nós ouvimos a voz de Deus, somos impactados pelo Espírito de Deus, compreendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, entendemos que o Senhor tem uma missão específica para que a realizemos e nos colocamos à disposição dele para servi-lo. Foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé. Diz o seguinte, Atos 13, versos 1 e 2, fala assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. E a igreja de Antioquia obedeceu, separou Barnabé e Saulo e enviaram-nos para que eles fossem obreiros, missionários, para que eles estivessem realizando a obra do Senhor, alcançando outras regiões com a palavra do Evangelho. Amado, Deus em cultos tem falado a muitas pessoas. A multidão de homens e mulheres, jovens e adolescentes que têm sido chamados pelo Senhor através desse instrumento é muito grande. E são pessoas que, quando atendem o chamado de Deus e se consagram a esse chamado, têm sido instrumentos de bênção às mãos do Senhor. Deus também nos chama de muitas outras formas e ocasiões. O Senhor é de uma sabedoria impressionante. E Ele tem chamado pessoas na escola, no seminário, no transporte. Ele tem revelado a sua vontade e o seu desejo de que essas pessoas se consagrem a Ele de modo mais específico, de muitas e variadas maneiras. O mais importante de tudo não é como isso acontece ou quando isso acontece, mas é que você tenha consciência de que você ouviu a voz do Senhor, de que o chamado do Senhor para a sua vida é real, de que Deus tem um propósito, uma missão específica para você e que você se submeta a esse propósito, para que Deus possa usar a sua vida e para que a sua vida seja bênção em outras vidas, bênção na vida de outras pessoas.